Bem, galera, vamos lá falar aí sobre literatura barroca. A gente pode dizer que a literatura barroca, na verdade, é o primeiro estilo literário no Brasil. Afinal de contas, antes disso nós tivemos o quientismo, mas no quientismo você não tinha brasileiro produzindo literatura, né? Os portugueses estavam aqui e tudo mais e tal, e os índios não tinham a cultura da escrita. Então, o barroco, na verdade, é o primeiro estilo literário, assim, né? Então, esse vídeo é importante para quem está no primeiro ano do ensino médio, né? A literatura barroca cai na sua prova, tá? Normalmente no primeiro bimestre, no segundo bimestre. Galera que está no terceiro ano do ensino médio também, isso é bastante importante porque isso cai legal no vestibular e nem cobra isso daí, tá? Então vamos lá, vamos à aula então. Bem, galera, é o seguinte, a gente vai entender, tá? Antes de falar sobre barroco propriamente dito, tá? A gente precisa fazer um relacionamento histórico, assim, tá? Não sei se você já ouviu falar, tá? Na Idade Média, tá? Qual era o pensamento da Idade Média, né? O que era importante lá? O que era ideal, né? Teocentrismo ou antropocentrismo, tá? Bem, quem pensou, quem falou teocentrismo, essa é a resposta, tá? Teocentrismo. O que é teocentrismo? Teocentrismo é Deus no centro de tudo, tá? Deus, centrismo, Deus no centro de tudo. Então o pensamento na Idade Média, tá? Ficou a Idade Média aí que a perninha do ar não saiu. Tá? Então, o pensamento na Idade Média era o teocentrismo, tá legal? Na sequência a gente tem o Renascimento, tá? O Renascimento, o pensamento muda, né? Então, se se na Idade Média ah, o pensamento da sociedade é o teocentrismo, no Renascimento o pensamento da sociedade é o antropocentrismo. E o que significa antropocentrismo? Na verdade, Caramba, esquisito. Na verdade, antropocentrismo significa o homem no centro de tudo. Tá? Então, numa sequência histórica, você vai perceber que na Idade Média a galera pensava assim: ah, Deus é o centro de tudo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tudo que as pessoas faziam colocava um Deus na frente, sabe? Então, tudo que quisesse fazer, sabe? Tudo que eles faziam, na verdade, era sempre com foco em Deus. Inclusive, os guerreiros medievais, eles batalhavam nas guerras, né, em nome da Igreja Católica, assim. Tanto é que você deve ter percebido que a espada medieval, né, ela tem uma similaridade com um crucifixo, assim. Né? Então, quer dizer, isso representa, na verdade, um crucifixo e o guerreiro medieval ele lutava em nome da igreja, ele lutava em nome de Deus, assim. Já no Renascimento as pessoas começam a se questionar, bom, a gente fica lutando, a gente vai dar a nossa vida, né, pela igreja e tudo mais e tal, a gente vai começar a pensar dessa maneira, né? Para o guerreiro medieval, tá, lá atrás na Idade Média, se ele morresse na guerra, estava perfeito, porque ele estava lutando por Deus, ele ia passar a eternidade com Deus se ele morresse na guerra, né? Se ele vencesse a guerra, também estava muito legal, porque ele seria considerado um herói de guerra. Já no Renascimento a galera começa a se questionar, tá? Então existe realmente eternidade? Existe realmente Deus assim? Tá? E começam a colocar o homem no centro de todas as coisas. Então na Idade Média, teocentrismo, no Renascimento, o antropocentrismo. Na sequência histórica, a gente tem aí barroco, rococó, né? Aqui no Brasil a gente teve a literatura barroca e o período barroco, né? Então olha só, o barroco, ele tem uma sequência não só histórica, mas uma influência do pensamento social desse período aí que a gente viu, tá? Então, esse antropocentrismo, ele acaba influenciando o pensamento da sociedade barroca, tá? Não só o pensamento da sociedade, mas a produção artística também, tá? E o antropocentrismo também, tá? Então, o que acontece? A sociedade barroca começa a entrar em um conflito, e o conflito é a palavra que define a literatura barroca. O conflito entre o divino e o profano, tá? Então, olha só, a sociedade barroca pensava da seguinte maneira: bem, eu não sei o que é certo, eu não sei se o ideal é eu ter uma centração religiosa, né? Que seria o divino, que a gente está falando aí, né? Não sei se o ideal é eu ter uma centração pecaminosa,
tá? Ter um foco num pensamento pecaminoso, né? Que seria o profano. Tá? Seria o profano, tá? Então quer dizer, você tem aí, de um lado, a sociedade que acredita que ser sozinho, independente de Deus, é o certo, e tem uma galera que acredita, tá, que ser divino e acreditar em Deus é o certo, né? Então quer dizer, aí você tem esse conflito aí que define, na verdade, a sociedade barroca, mas não só a sociedade, mas a literatura também. Até mesmo porque a literatura, ela reflete o que a sociedade pensa, ela reflete o pensamento social. E agora você começa a entender mais ou menos o que acontece aqui com essas imagens, tá? Então, a sociedade, né, tinha um grupo que acreditava que estar com Deus era o certo, né? Outro grupo acreditava que estar com o diabo, tá? Ou não estar com o diabo necessariamente, mas não aceitar o que a Igreja Católica pregava, né? Aí, obviamente, a Igreja Católica já acredita que estar no muro, estar em cima do muro, se aproximar cada vez mais do demônio, assim. Tá? E tinha também as pessoas que eram elas mesmas assim conflituosas, assim, elas não sabiam, uma única pessoa não sabia se estava com Deus ou se estava com o diabo. O próprio Gregório de Matos, que é o principal poeta desse estilo literário aí, tem poesia que fala mal da igreja e tem poesia que fala bem da igreja, né, que fala bem de Cristo e tudo mais e tal. Então a efemeridade da vida, né, pensada lá no Renascimento, assim, você também tem muito marcada a coisa da morte, marcada nos quadros, tá, barrocos, na literatura barroca. Aqui você tem, nesse quadro de cima, um homem dormindo, né, e é como se fosse o sonho dele. No sonho dele você tem o anjo, que representa o divino, e a caveira, que representa aí o profano, né, que representa a morte, que representa a efemeridade da vida, tá? Aí a gente começa a se questionar, tipo, se a vida é efêmera, né, por que a gente fica fazendo algumas coisas? Então, para que estudar tanto? A vida é efêmera e tal. Por exemplo, para que gravar esse vídeo, né? Bem, ué, Você vai gravar esse videozinho? Ninguém vai não, sai fora. assistir, ninguém vai curtir. Grava sim, Ué, grava esse vídeo, as fala pessoas sério, vão cara. gostar, Tá, as tudo bem, pessoas sai vão você também. compartilhar. Vou continuar gravando o vídeo. Então, tudo bem. Então, entendendo mais ou menos aqui como é que funciona esse conceito de literatura barroca, né? Como é que a gente pode entender isso daí, a gente vai falar agora rapidamente sobre os autores, tá? Bem, pessoal, nós temos dois autores que são os autores principais, tá, dessa literatura barroca, que a gente pensa como a primeira literatura brasileira, essencialmente dita, porque você tem aí um autor brasileiro escrevendo. A gente tem o quinhentismo antes disso, mas o quinhentismo você não tinha brasileiro escrevendo, eram apenas os portugueses, né? O principal autor do barroco é um cara chamado Gregório de Matos, tá? Então, se você ouviu falar em Gregório de Matos em alguma prova, em alguma questão, você já sabe que esse cara ele é um autor do estilo barroco. O outro autor é um cara chamado Padre Antônio Vieira. Então, olha só, PE de Padre, Padre Antônio Vieira. São dois desses autores do barroco, tá? E cada um com o seu estilo literário. Vamos falar sobre um de cada vez, tá? Para não ficar uma coisa muito confusa assim, tá? Vamos falar primeiramente aí sobre, deixa eu só apagar aqui rapidinho, falar primeiramente aí sobre o Gregório de Matos, como ele é o principal, então é interessante a gente começar por ele. Bem, Gregório de Matos, ele escreveu apenas textos poéticos, tá? Então, Gregório de Matos escreveu apenas poesia. Então vamos colocar aqui, ó, Gregório de Matos, tá? Escreveu apenas poesia. E é o que, na verdade, uma das características que diferem, né, Gregório de Matos de Padre Antônio Vieira, porque Padre Antônio Vieira não escreveu poesias, mas como eram as poesias, né? Então vamos lá, vamos definir aqui algumas coisas, tá? Gregório de Matos, autor barroco, escreveu apenas poesias. Essas poesias, elas tinham temas, tá? Não vou colocar todos os temas para não ficar muito extenso. Vou colocar os principais temas, tá? As poesias de Gregório de Matos tinham alguns temas. Os temas das suas poesias eram a lírica amorosa, tá? Na lírica amorosa, Gregório de Matos, ele apresentava a imagem da mulher, tá? E a mulher, ela era tida, às vezes, como uma pessoa que representava o pecado para o homem, porque fazia com que o homem
pecasse, né? E às vezes também representava, tá, o anjo, uma imagem celestial sendo demonstrada aí, tá, da mulher por Gregório de Matos. Então, Gregório de Matos, como a gente já falou no vídeo 1, como eu já comentei, é interessante assistir ao vídeo 1, tá? O estilo barroco ele tem essa característica aí de oposição, de conflito entre divino e profano, ok? Então, a lírica amorosa, ele analisa a mulher dessa maneira. Tudo bem. Existe uma outra lírica de Gregório de Matos dentro da sua produção poemática, que é a lírica satírica. Lírica satírica. E é por isso que Gregório de Matos, justamente por causa da lírica satírica, que Gregório de Matos ficou conhecido como o Boca do Inferno, tá? Então, vou fazer aqui o desenho de Gregório de Matos, ele foi conhecido como o Boca do Inferno. Por quê? Porque ele criticava todas as pessoas, ele criticava os portugueses, ele criticava, né, a Igreja Católica e tudo mais, né? Ele criticava principalmente a Igreja Católica. Na verdade, Gregório de Matos criticava tudo que era relacionado à cultura portuguesa. Então ele foi conhecido aí como o Boca do Inferno, tá? Então quer dizer, Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, porque ele escrevia poesias críticas. Então vou colocar aqui, nessa poesia satírica, nessa poesia crítica, Gregório de Matos era conhecido como Boca do Inferno. Ok? Então ele criticava a Igreja Católica, criticava a cultura portuguesa, ele criticava inclusive os próprios baianos, tá? Vale lembrar que o barroco literário acontece na Bahia, ao contrário do barroco no campo das artes plásticas, que é em Minas Gerais com Aleijadinho, tá? Então a lírica amorosa, a lírica satírica, a lírica religiosa. E o que acontece? Gregório de Matos, no início da sua vida, ele falava mal da Igreja Católica, né? Só que quando ele fica velho, ele começa a falar bem, tá? Então ele pede perdão a Deus, ó Senhor, perdoe os meus pecados, tu és tão grande que pode perdoar uma ovelha que se desgarrou e tudo mais, tá? Então a lírica religiosa, Gregório de Matos, ele se apresenta, na verdade, como uma espécie de personificação para esse conflito, porque no início da vida ele falava mal, escrevia líricas satíricas e no final da sua vida ele começou a escrever a lírica religiosa, tá? E a última lírica aí que eu vou comentar sobre Gregório de Matos é a lírica filosófica, tá? Lírica filosófica, que na verdade vai adiantar, como é que ficou estranho aqui? Filosófica, na verdade vai adiantar um conceito horaciano, né? Conceito horaciano do carpe diem, tá? Então olha só, como assim? O que vai adiantar isso? Porque na verdade o carpe diem ele é tratado no próximo estilo literário, que é o estilo Árcade, tá? Mas Gregório de Matos ele já pega esse conceito do filósofo Horácio e trabalha nisso daqui. O que é carpe diem? Carpe diem significa aproveite o seu dia como se ele fosse o último, né? Então aproveite a vida. Aproveite a vida. Por que ele chega a essa conclusão? Né? Por que Gregório de Matos começa a falar sobre a lírica filosófica? Porque a gente vai lembrar, né, a gente falou lá no vídeo 1 que antigamente, na Idade Média, como é que era? Você tinha o teocentrismo, tá? E o teocentrismo pregava que o cara ele não morria, né? Ele participava de uma guerra, tá? Então isso daqui é a vida do cara, tá? Então quer dizer, ele participando de uma guerra, o que vai acontecer? Ele participou da guerra e depois ele vai passar a eternidade. Isso aqui, ó, é a eternidade, não tem fim, é a eternidade com Deus. É porque o vídeo acaba aqui, ó, mas eu continuo escrevendo. Tá? Então ele vai passar a eternidade com Deus. Então, lá na Idade Média pensava dessa maneira. No Renascimento, começou-se a questionar isso daí. Bem, então se essa coisa de Deus ela pode existir ou não existir, então o que acontece depois da morte? A gente não sabe. Então chegou-se à conclusão de que o momento que você vive, o período que você tem para viver é muito curto, é muito pequeno. E por isso Horácio ele desenvolveu o conceito do aproveite a vida, que é o Carpe Diem. E Gregório de Matos ele utilizou isso daí na lírica filosófica dele, ok? Tudo bem, então olha só pra gente fechar agora sobre o Padre Antônio Vieira, nós vamos falar rapidinho, até mesmo porque ele não tem muita coisa para ser dita assim, tá? Deixa eu só apagar aqui rapidinho, tá? Tudo bem. O Padre Antônio Vieira, esse cara que tá ali em cima, né? Esse aqui, de vermelho, tá? Essa pintura vermelha. Engraçado que ele é padre e ele ficou com essa coisa sinistra aí de vermelho, tá? Bem, o Padre Antônio Vieira, a intenção dele era o quê? Ele não escrevia poesia, tá? Padre Antônio Vieira,
escrevia textos prosaicos. O que é texto prosaico? São textos em prosa. Tá? Então, Padre Antônio Vieira, ele escrevia textos prosaicos, textos em prosa. Tá? Ok. Essa prosa que ele utilizava, esse texto prosaico de Padre Antônio Vieira, ele tinha uma característica, que eram textos argumentativos. Tá? Eram textos argumentativos. Por quê? Porque Antônio Vieira ele queria, na verdade, catequizar, ele queria aprender, ele queria ensinar a palavra de Deus, tá, para todos os baianos. Ele queria mostrar a verdade para os baianos e ele escrevia textos que eram declamados em praça pública para que os baianos pudessem aceitar Jesus. Então era uma espécie de texto de catequese que Antônio Vieira fazia naquela época. Tá? Então quer dizer, ele escreveu sermões. Né? Então se você ouvir falar em algum texto, né, sermão da sexagenária, sermão do monte, sermão de Santo Antônio. Então todos esses textos, né, que recebem o título de sermão, tá, eles foram escritos, eles foram desenvolvidos, eles foram produzidos por Padre Antônio Vieira lá no período barroco, literatura colonial, primeiro estilo literário. O que a gente precisa ainda, só para fechar agora, é definir um conceito bastante interessante, que é o seguinte: o Antônio Vieira, na sua produção de texto, tá, ele tinha uma característica, ele tinha uma concepção, e a sua concepção era conceptista, olha só, conceptista. Gregório de Matos, por outro lado, tinha uma outra definição de produção, que era cultista. Tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Padre Antônio Vieira ele prezava mais pelo conceito de suas produções. Tá? E Gregório de Matos prezava mais pela estrutura dos seus textos literários, das suas poesias. Ok?